É muito legal. Primeiro que começou, né, na década de 70, que ela foi desenvolvida e pelo Richard, né, e pelo Grinder. São dois caras na década de 70. Eles estavam no local propício para o tipo de atividade que eles foram fazer. Eles estavam em Santa Cruz, na Califórnia, e é um centro como se fosse o centro da psicologia, né? Então, as pessoas falavam de psicologia, cheiravam psicologia, literalmente, porque era a década de 70, e faziam de Uhum. tudo, né, relacionado à psicologia, desenvolvimento humano, né? Tanto é que só naquela região tinham mais de 150 diferentes escolas de psicoterapia, né? Então, e a Legal. Virginia Satir estava lá no meio, o Fritz estava lá naquela região, o Milton era insociável, então ele ficava em outro lugar, mas eles foram O o, Erickson. o Erickson, Sim. o Milton, É. o Erickson, você tinha que viajar para falar com ele lá no Arizona. Então, mas a maioria das pessoas que o Richard e o Grinder estudaram, né, estavam já ali. Então, eles foram lá, ok, de todas essas escolas de psicoterapia, quais que realmente funcionam, quais que não funcionam, quais que são só teoria, quais que realmente dão uma Uhum. prática, quais que têm consistência de resultado, qual que o resultado é uma sorte, é uma probabilidade de a cada 100 pessoas, 10 ficam boas, mas essas 10 pessoas iriam ficar boas de qualquer jeito, sabe? Então eles foram Uhum. buscar realmente o que funcionava. E como o Richard já tinha uma cabeça matemática, ele fez faculdade de computação na época, e o Grinder era um linguista, os dois são duas pessoas muito céticas no meio de psicólogos, no meio do mundo da hipnoterapia, o Uhum. meio do mundo que é um pouco subjetivo demais. Então, eram Sim. duas pessoas muito pé no chão, conversando com pessoas que estão muitas vezes com a cabeça na lua. Então, foi Aham. interessante porque foi um choque de realidade, aliás, porque o Richard, ainda com 22, 23 anos, o Grinder tinha seus 28, 29 anos na época, mas os dois entraram sim de cabeça no assunto e mostraram e começaram a mostrar que o modelo usado não era funcional. O modelo usado não tinha resultado, era muito mais, Sim. me conta e vamos ver o que dá. Era muito Uhum. intuitivo o processo. Vamos pelo sentimento. Eu acho que eu vou conversar assim, eu acho que eu vou fazer assim. Então, não tinha uma estrutura. As únicas pessoas que tinham uma estrutura mais estabelecida de passo A, passo B, passo C, eram os psiquiatras. Por quê? Tá. Eu estou vendo aqui que você está tendo esses comportamentos. Deixa eu ler no DSM que categoria você entra. Você tem a Aham. categoria X, então eu vou te dar o remédio Y. Então, era um processo muito passo a passo. Eu via os comportamentos, eu verificava qual era o seu problema no DSM, e uma vez que eu identificava, eu prescrevia a medicação adequada. Não é? Então, E eram pronto. os, eram Uhum. os únicos que tinham um processo, um protocolo, mas mesmo assim não era funcional. Era um processo de. Eu estou vendo só seus comportamentos, eu não estou olhando o seu cérebro, não estou vendo o que acontece aí dentro para poder te dar um Sim. medicamento ansiolítico ou qualquer um desses psicotrópicos, né, farmacêuticos. Hoje em dia, a gente tem muito mais, como se diz, muito mais ciência por detrás. Hoje a gente consegue tirar fotos do cérebro para ver como é que ele está É. funcionando, né? Uhum. Através de imagens, através de vários aspectos. Então, exames de sangue super complexos, a gente consegue ter exame de DNA, a gente consegue ter muito mais. Mas o Richard e o Grinder estavam lá na década de 70, estudando esses caras, e eles começaram a matematicamente criar protocolos que os bons terapeutas faziam. Então, desses 150 escolas, quais que tinham resultado? Dessas daí, o resultado vinha como? O que, que eles faziam? Qual era a consistência dessas pessoas? Como é que eles se comunicavam com o paciente? Então, eles foram Uhum. criando um modelo de comunicação, né? Tanto é que o primeiro livro que eles criaram chama-se Estrutura da Magia, que Sim. a magia seria a magia da transformação. Eu tenho um problema, Uhum. chega uma pessoa, vem conversar comigo, me terapeutiza de alguma maneira e eu saio curado. Então, por isso que eles Uhum. chamaram Estrutura da Magia. Né? Tipo, descobrimos a estrutura da mágica que faz bons terapeutas Sim. serem bons terapeutas. E isso é um livro
até chato de ler, de tão estruturado, é muito complexo. É um Estruturado que livro, é, é um estudo, é um livro muito pesado. Até que eu nem recomendo ler esse livro, né? O Richard já está, acho que esse ano foi um pouco mais complexo, mas provavelmente ano que vem deve lançar o livro do Richard, uma releitura da estrutura da magia, tá? Ele estava perfeito. Porque falando que realmente vai. você falou no curso e eu fui tentar ler, eu falei, meu Deus, não. Eu desisti. Então ele está fazendo, ele junto com o Owen Fitzpatrick, também outro master trainer, o Sim, irlandês, os dois estão elaborando uma releitura mais atual, mais útil da estrutura da magia. Mas está tá, para lançar para o ano que vem. Era para ter sido esse ano, mas com as coisas aconteceram perfeito. da pandemia, para onde vai ser ano que Uhum, vem. sim, Enfim, habilidade, a gente chegou à conclusão que a programação neurolinguística é uma habilidade de comunicação. Então, a habilidade de eu me comunicar melhor comigo mesmo, me comunicar melhor com os outros, e com isso, o resultado disso é você compreender melhor a cabeça das pessoas. Então, uma vez que eu uhum, consigo compreender melhor a cabeça das pessoas, alguém que tem um problema, puxa, eu consigo identificar o que se passa na cabeça da pessoa, qual o raciocínio lógico que ela está tendo e o que eu posso fazer para mudar o raciocínio lógico dela. Uma vez que eu sim. consigo influenciar o como ela pensa, ela vai ter resultados diferentes, vai chegar a conclusões diferentes, vai enxergar coisas que talvez ela não estivesse enxergando. Então, abre a cabeça da Uhum. pessoa, né? Tipo, nossa, eu achava que o mundo era aqui e agora eu percebo que o mundo é E tudo ele isso é à minha maior. volta. Uhum, E, uhum. e, e tanto é que isso aconteceu até com o próprio Richard e o Grinder, porque no final da década de 80, até o final da década de 80, o modelo deles era só levado para terapia. Até que um paciente que foi tratado por eles, que tinha uma grande empresa de vendas, de vendas de atacado, vendas. Ele tinha um Tá. império e tinha muitos vendedores. Ele falou, pô, você estava me contando que você aprendeu tudo isso ao estudar terapeutas. Por que você não estuda bons vendedores? Para ver o que acontece para eles, para você identificar o que é um bom vendedor, Uhum. como é que eles pensam, para a gente poder o quê? Ensinar vendedores ruins a serem bons vendedores também. E aí Aham, sim. deu o clique. Deu o clique, acho que deles perceberam, nossa, tipo, a gente pode usar essa nossa habilidade de estudar as pessoas e codificar o processo mental para qualquer outra área. Então, na década de 80, explodiu para todas as áreas. Então, foi para vendas, foi para negociação, foi para artes, foi para o mundo do mundo executivo, para o mundo dos líderes, foi para todos os lados. Então, deu uma expansão geral.